E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Os irmãos sentam glorificando. Se você puder dizer para o seu irmão que está do lado: Deus proverá para si o cordeiro nesta noite. Irmãos, nesta noite eu não vim aqui pregar as mesmas coisas que é pregada acerca de Abraão. Uma mensagem bastante conhecida, uma palavra bastante pregada. Mas nessa noite eu venho com um tema central. E o tema é: Deus proverá. Eu não venho falar apenas de uma provisão que muitos acham que é acerca de mantimento. Não, Deus vai prover o mantimento, Deus vai prover o alimento, Deus vai prover a comida. Eu não venho falar desta somente provisão. Mas eu venho aqui falar sobre uma provisão que é de acordo com a sua necessidade. A palavra provisão tem por significado abastecer, encarregar, ver, fornecer. Então quando nós oramos a Deus e pedimos a Deus: provém, Senhor, na minha vida, eu não estou pedindo para Deus prover aquilo que eu quero, mas eu estou pedindo para Deus prover aquilo que eu necessito. Não sei se você está entendendo, mas já vamos começar com fogo, porque eu trouxe a lenha, trouxe o cutelo, trouxe o fogo. Eu trouxe o cordeiro nessa noite. Quando nós pedimos para que Deus venha prover algo na nossa vida, nós precisamos entender que Ele não vai prover aquilo que nós queremos. Porque pedir para Deus aquilo que nós queremos é uma coisa, mas pedir para Deus prover de acordo com a nossa necessidade é outra coisa. Talvez você entrou aqui nessa noite com um desejo na sua alma, ou um desejo no seu coração, e você disse assim: Senhor, eu vou naquele culto e eu quero que o Senhor me conceda o desejo do meu coração, mas eu quero que o Senhor faça desse jeito. Eu não estou dizendo que você não pode ter boca profética para profetizar, não estou dizendo isso. Mas eu estou querendo dizer que não adianta você entrar no culto e pedir para Deus para que Ele realize o seu desejo, se o seu desejo não está enquadrado com o desejo de Deus para a sua vida. Porque aquilo que eu quero não é aquilo que Deus quer para mim. Você está entendendo? Aquilo que você quer muitas das vezes não é aquilo que Deus quer para você. E é nisto que muito crente se frustra, se afasta, desanima, desiste, para, retrocede. Por quê? Porque ele não consegue compreender que Deus não cria filhos mimados, que quando nós pedimos algo, Ele vai imediatamente nos entregar aquilo que nós pedimos, porque não funciona dessa forma. Deus não cria filhos mimados, mas Ele cria filhos encorajados. Muitas das vezes nós vamos pedir algo para Deus, mas também muitas das vezes nós não vamos receber este algo. Por que, Joyce? Ou é porque nós não estamos preparados para receber, ou é porque aquilo que nós queremos vem da nossa carne. Aí eu entro em algo para que os irmãos venham entender melhor. Imagine aquele jovem, aquela irmã, aquele irmão: Senhor, eu quero aquele emprego, naquele horário, naquele dia. Senhor, eu quero aquele salário. Senhor, eu quero daquela forma. E Deus dizendo: calma, que não funciona assim. Porque nós achamos que só pelo fato de nós orarmos, Deus vai nos entregar naquele momento, naquela hora, ou daquela forma. Mas sinto muito, eu vim aqui para pregar a palavra, a verdade. Não funciona desse jeito. Deus não é gênio da lâmpada para te dar tudo aquilo que você pede. Senhor, porque eu quero desse jeito. Essa palavra não é para crente mimada, não. Senhor, eu quero dessa forma. Senhor, porque é assim. E a gente vai se frustrando, se frustrando, se frustrando. Quantos aqui já não se frustrou porque não recebeu aquilo que queria? Aí Deus me manda aqui nessa noite para dizer: filha, ainda não é o momento, ainda não é a hora, ainda não é o dia, porque o meu âmbito cronológico é diferente do seu, porque a forma que eu trabalho é diferente do seu, porque a forma que eu enxergo é diferente do seu. Porque os planos que eu tenho a vosso respeito são planos de bem e não de mal. Os pensamentos que eu tenho para vós, minha igreja, são pensamentos de bem e não pensamentos de mal. Então, minha filha, não para não, porque aquilo que você pediu não aconteceu. Minha filha, não desiste não, por causa daquilo que você pediu e ainda não veio. Deus está dizendo para crente aqui nessa noite, mas é crente corajoso: ei filho, ei filha, ei jovem, Deus manda te dizer nessa noite:
continua. Ele proverá para a sua vida. Mas eu quero que você entenda que antes dele prover, ele vai prover aquilo que ele quer para você. Vou contar algo engraçado aqui. Minha família vai tudo dar risada. Quando eu era mais nova, eu queria porque queria cantar. Ai, Jesus, eu quero ser cantora. Olha como as irmãs da igreja cantam. Porque as pessoas têm preconceito com mulher que prega, né? As pessoas têm preconceito, principalmente nas assembleias de Deus. Não, porque mulher tem que cantar. Eu queria cantar também. E eu pedia para Deus, eu orava: Senhor, muda minha voz, tá com a rachada. Senhor, me faz ter uma voz afinada, que nem da minha cunhada. Senhor, eu quero ter uma voz potente. Orei, e nada aconteceu. Porque não era isso que Cristo queria para mim. Ele queria fazer algo em mim, mas não era aquilo que eu pensava que ele queria fazer. Você está entendendo? Tem muito crente dizendo: eu quero ser pastor. Né, pastor? Eu quero ser pregador. Não, porque eu quero ser cantora. Mas você já perguntou para o pai se é isso que ele quer para você? Senhor, eu quero ter uma empresa multinacional. Mas é isso que o pai quer para você? Senhor, porque eu quero passar em concursos. Porque eu quero ser o cara. Eu quero ser a mulher empreendedora, empoderada. Mas é isso que Cristo quer para você? Pergunte para o teu irmão no seu lado: ei, você sabe o que Deus quer para você nessa noite? Porque crente que é crente tem que ter convicção daquilo que Deus lhe chamou. Porque nós investimos tanto naquilo que Ele não chamou e perdemos tempo, ao invés de investir naquilo que Ele nos chamou. Você está entendendo o que Deus quer falar contigo nessa noite? Ele vai prover na sua vida, mas Ele vai prover conforme aquilo que você necessita, não naquilo conforme você quer. Porque se Deus fizesse todos os nossos caprichos: Senhor, eu quero desse jeito, eu quero uma igreja desse jeito, eu quero membros desse jeito, eu quero obreiros desse jeito, eu quero músicos desse jeito, e nós vamos nos frustrando, nos decepcionando e achando que Deus não está nos ouvindo. Mas eu venho te dizer que o seu Deus está te ouvindo sim. Mas Ele quer que você entenda que você não é a última bolacha do pacote, e que você não vai ter tudo o que você quer. Você vai ter mais aquilo que Ele quer para você. Você vai ter mais aquilo que Ele planeja para você. Você vai ter mais aquilo que Ele sonha para você. Mas Joyce, eu quero desse jeito. Mas Ele manda te dizer: não é assim que eu quero para você. Tem crente entendendo o que Deus está mandando te dizer nessa noite? Ele vai prover, Ele vai fazer, porque o nosso Deus é especialista em fazer o impossível virar possível. O seu Deus é especialista em fazer o impossível virar possível. Aquilo que aos teus olhos é impossível, para o teu Deus já se tornou possível nessa noite. Joyce, eu estou pedindo provisão. Joyce, eu estou pedindo sustento. Joyce, eu estou pedindo cuidado. Joyce, eu estou pedindo livramento. Deus está fazendo e você não está nem percebendo. Joyce, como assim? A partir do momento que você acorda, já é um livramento. A porta aberta já é uma provisão. O teu casamento já é uma provisão. Os teus filhos já é uma provisão. A tua casa já é uma provisão. Quando você se arruma com aquela roupa bonita para trabalhar, para estudar, já é uma provisão. Mas sabe qual é o problema do ser humano? Que ele quer cada vez mais. Não, porque essa roupa não presta, esse emprego não presta, esse dinheiro não está dando. Eita, povo murmurador, que pede, quando recebe, reclama daquilo que pediu. Ele provém, Ele faz, Ele é Deus para fazer. Em todo momento Ele já está fazendo e nós nem percebemos que Ele está fazendo. Em todo momento Ele já está articulando estratégias para realizar aquilo que nós queremos e nós nem percebemos. Por quê, Joyce? Porque olhamos com olhos carnais e não espirituais. Mas nessa noite Deus me manda como boca profética para você, para te dizer para você que você vai sair daqui nessa noite olhando com olhos espirituais.
entendendo que Ele já está fazendo, que Ele já está cumprindo, que Ele já está realizando. Desde quando o seu Deus já te deixou? Me diga. Eu quero ver, para vir até aqui nesse altar e dizer: o meu Deus já me abandonou. Quem tem coragem nessa noite é para confrontar. O Espírito me manda confrontar. Quem aqui tem peito para vir aqui e dizer: o meu Deus já me abandonou, Ele não proveu, Ele desistiu de mim, a faculdade não aconteceu, a porta aberta não abriu, mas e as outras? Talvez não essa, mas e as outras? A roupa que eu pedi, Ele não me deu, mas e as outras? E quando nem sapato você tinha para vir para o culto, mas hoje você tem. E quando você não tinha nem roupa para cultuar, mas hoje você tem. E por que, crente, você chega na igreja murmurando? Não tem roupa para ir para o culto, não tem um sapato bom para ir para o culto. Como é que eu vou trabalhar nesses trajes, aquele emprego chato, aquele chefe chato, aquele funcionário chato? Você já se olhou no espelho? Tu é pior do que o seu chefe. Tu é pior do que o seu patrão. Tu é pior do que aquele funcionário, Josi, que blasfêmia. Não é blasfêmia, não é heresia. Eu sou a maior das pecadoras. Paulo vai dizer isso: eu sou um dos maiores pecadores. Ele já tem provido, irmão, na tua vida há muito tempo. Quando você pediu um filho, demorou, mas chegou. Quando você pediu aquela casa, demorou, mas chegou. Quando você pediu aquele terno, demorou, mas chegou. Quando você pediu aquele emprego, demorou, mas chegou. Ele já tem provido. Ele não só proverá, mas Ele já proveu. Ele não só sustentará, mas já tem sustentado. Ele não só cuidará, mas já tem cuidado de você. Não, eu quero que você entenda isso. O teu Deus já cuidou de você. Nós somos como Israel. Rejeitamos a Deus em todo momento, abandonamos a Deus em todo momento. Fazemos de tudo para sair da presença de Deus. Colocamos desculpas em tudo. Não, isso aqui não dá. Aquela igreja não me dá mais. Não dá mais não, aquela igreja. Não gosto das coisas que o pastor fala, que a pastora fala. As ideias dele não convêm não comigo. A gente reclama de tudo. Discute de tudo. O tempo que a gente perde discutindo, reclamando, murmurando, é o tempo que nós estaríamos aos pés de Cristo. Só um entendeu aqui, irmão? O tempo que nós paramos para fofocar sobre a vida do pastor, da liderança, dos músicos, da igreja. É porque não tem mais jovem, não tem mais adolescente. É porque esvaziou, porque fulano desviou. É o tempo que nós estaríamos gastando aos pés de Jesus. Você está entendendo o que Deus quer falar contigo? O teu Deus é o Deus provedor. Proveu antes e continuará provendo. Talvez você olhe para a sua situação e você diga assim: ah, Senhor, mas não é dessa forma, desse jeito que eu quero. Não era isso que eu queria. Mas Deus me indaga a dizer aqui nesta noite: foi isso que eu preparei, então aguenta. Foi isso que eu te dei, então aguenta. Para você se tornar aquilo que eu quero que você se torne, você primeiro precisa passar pelo processo daquilo que você não gosta. Aí eu não gosto desse jeito, mas precisa passar. Ah, mas eu não quero desse jeito, precisa passar. Ah, mas desse jeito não vai fluir, precisa passar. Para que você alcance lugares que Deus quer que você alcance, você precisa passar por outros lugares que você não quer passar. Precisa sentar em mesas que você não quer sentar, para entender aquilo que Deus quer com você. Você está entendendo?
Volto a dizer, o teu Deus é Deus de provisão. Joyce, por que você está repetindo isso? Porque eu quero que você saia aqui dessa noite com esta mensagem na alma. O meu Deus é o Deus de provisão. Repita aí, o meu Deus é. Bem mais forte para Jesus, o meu Deus é um Deus de provisão. Aleluia. Nós vamos ver na palavra de Deus que o nosso Deus não desamparou nenhum filho dele. Você acha que ele vai te desamparar? Me mostra na Bíblia quem o Senhor desamparou. No sentido de deixar, abandonar, rejeitar, não querer mais. Não estou falando de pecado, não estou falando disso. Estou dizendo no sentido de expulsar. Sai daqui, não te quero mais. Me mostra. Não. O seu Deus é um Deus de provisão, um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus de zelo, um Deus de sustento, um Deus de fortalecimento, um Deus de refúgio, um Deus de socorro, um Deus que atende, um Deus que cuida, um Deus que abraça quando ninguém mais está lá para te abraçar. Você está entendendo que provisão não está enquadrado somente no sentido de mantimento? Não só neste sentido, mas no sentido geral. O seu Deus é provisão. Nas horas amargas da vida, nas horas escuras da vida, o seu Deus é Deus de provisão. Nas horas que ninguém te vê, que ninguém te enxerga, o seu Deus é Deus de provisão. Na hora que nem teu marido, minha irmã, quer te escutar, o teu Deus é Deus de provisão. Na hora que você está precisando, agora vai para as irmãs. Na hora que você está precisando, minha irmã, de um conselho do marido, de uma ajuda, mas às vezes nem ele entende o que você está querendo. O seu Deus é Deus de provisão. Na hora que você precisa de um ombro amigo, o seu Deus é um Deus de provisão. Ele fornece, Ele abastece, Ele cuida, Ele se encarrega. Nos momentos que você não tem mais ninguém, o seu Deus é Deus de provisão. Nos momentos que nem o seu pastor te escuta, o seu Deus é Deus de provisão. Mas agora vamos para a palavra. Ele é Deus de provisão. Ele te escuta, Ele te ouve. Mas para Ele te escutar, o que você precisa fazer, crente? 3 foi. Crente, vamos de novo, para ficar bonita ali. Os irmãos lá vê que nós é crente mesmo. O que você precisa fazer para que Deus te ouça, crente? Orar. Abraão era um homem de oração. Abraão era um homem de intimidade. Abraão era um homem que conhecia a voz do seu Deus. E só conhece a voz do seu Deus quem ora. Certa vez, na escola bíblica dominical, uma adolescente perguntou: Joyce, como é que eu sei que Deus está me ouvindo? Como é que eu ouço a voz de Deus? Eu queria ouvir a voz de Deus. Eu falei: minha irmã, tu está orando? Tu está clamando? A gente quer tudo, né? Mas não quer orar. A gente quer tudo, pastor, mas não quer se pôr aos pés de Jesus. Foi a última mensagem que eu preguei aqui nessa igreja. Não sei se os irmãos lembram, mas eu guardei na alma. A gente quer tudo, tudo, mas não queremos orar. Queremos provisão, mas não queremos orar. Queremos sustento, mas não queremos orar. Queremos cuidado, mas não queremos orar. Senhor, me livra daquele emprego, me livra da rotatória até chegar ao meu trabalho, mas não queremos orar. Nós queremos que Deus provenha, nós queremos que Deus faça, mas nós não queremos orar. Quem aqui orou hoje em casa? Alguns. Tem uns que ficou com vergonha de levantar a mão, né? O seu Deus é Deus de provisão. Mas para que Ele venha prover, você precisa orar.
E não é só o grupo de intercessão que ora, igreja. Não é só a missionária que ora, igreja. Não é só o pastor e a pastora que ora, igreja. Mas a igreja de Cristo precisa orar em comunhão, juntos, em um só propósito, para que Deus venha prover, pastor, sobre esta igreja os teus planos, os teus sonhos, o desejo do seu coração. A igreja precisa orar, precisa estar conectado junto com o pastor, na mesma visão, no mesmo foco, no mesmo objetivo. Se o foco do pastor é chegar no céu, a igreja precisa estar no mesmo foco. Se o objetivo do pastor é levantar outras igrejas, a igreja precisa estar no mesmo objetivo, alinhamento, para que Deus venha prover na tua vida. A igreja precisa clamar, a igreja precisa buscar, a igreja precisa se pôr de joelhos. Mas não só nos momentos difíceis, porque o crente quer orar só quando as coisas estão complicadas. É orar incansavelmente a todo momento, sem cessar. É orar no pensamento, é orar deitado, é orar com sono, é orar de joelhos, é orar sentado, é orar em pé, mas orar. Falar com Deus. O seu Deus é Deus de provisão. Mas a igreja precisa orar. E aí eu te pergunto: você conhece a voz do Deus da provisão? Você conhece a voz do Deus da provisão? Quando Ele fala, você sabe que é Ele falando? Joyce, eu ainda tenho dúvida, precisa orar mais. Joyce, eu ainda não sei, precisa clamar mais. Joyce, eu ainda fico confusa se é Deus ou não falando, precisa buscar mais. Pare de achar que Deus vai prover todo errado do jeito que você está, irmão. É duro falar isso, mas é a verdade. Imagina, nós estamos todos errados, andando todo torto, que nem homenzinho torto, da casa torta, que não tinha teto, que não... já confundi a música. Imagina a gente andar tudo torto e querer provisão do céu, e querer maná, e querer mantimento, e querer sustento, mas vem pro culto só no domingo. Não tô falando pra quem trabalha não, tá? Os trabalhadores é difícil, eu entendo. Mas tô falando pra aqueles que têm disponibilidade pra estar na casa de Deus e não vai. Para aqueles que têm disponibilidade de estar aos pés de Deus, mas não está. E quer provisão. Não entendo um crente desse, não. Que quer provisão, mas não busca Deus. Quando tu quer algo do teu pai, tu não tem que pedir para Ele, tem que conversar com Ele, não tem que falar com Ele, não tem que dialogar com Ele, prosar com Ele, ou sei lá o quê. Com Deus não é diferente, irmão. Cadê os crentes que oram aqui? Joyce, eu tô falha na oração. Não, mas fique tranquilo, depois desse culto você vai sair todo torto para orar. Já vai sair ajoelhado já. Precisa orar para que Deus venha prover. Abraão tinha intimidade. Abraão era um homem que ouvia a voz de Deus e entendia que era Deus falando. E Deus proveu na vida dele. Mas a provisão de Deus para Abraão não foi somente nesse contexto aqui, não. Foi muito antes. Desde quando Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Deus já estava provendo algo para Abraão ali. Sabe por quê? Porque Abraão saiu de um lugar que ele nem sabia para onde ia. Deus vai dizer assim: vai. Imagina Deus dizer para você: ei filha, se levanta, vai, levanta, sai da sua casa agora e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Se for os crentes de hoje, pastor vai dizer por quê? Não é Deus falando, não. É demônio. Não, Deus ia me pedir fazer um negócio desse.
Não, Deus não ia me pedir fazer isso, não. Deus não ia me pedir para fazer isso. Você acha? É profeta falso. É heresia. Mas Abraão já conhecia a voz de Deus. E quando Deus fala, Abraão vai, Abraão foi. Sem olhar para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, mas ele foi. Às vezes Deus está te mandando ir a lugares e você tem olhado para trás. Tem certeza, Deus, que é para eu ir? Tem certeza que é para eu caminhar para aquele lugar, para aquela direção? Se você tem duvidado, Deus me manda te dizer, sim, é para você ir. Aqui está a resposta. É para você ir. Você está entendendo? Deus quer falar com gente aqui. Só quem está conectado com o céu vai entender. Se você tem duvidado da provisão de Deus, Deus manda te dizer, vai. Eu não vou prover, eu já provi na tua vida, vai. Eu não vou proverar. Não. Eu não vou sustentar, não. Eu não vou cuidar, eu já tenho feito tudo, já está tudo preparado. Vai, Abraão. Vai, Abraão. Vai, Abraão. Eu já tenho provido, vai. Não, Jorge, porque eu estou com medo, vai. Tem gente aqui que precisava dessa resposta. Tem gente aqui que precisava disso. Para de medo, irmão. Ter medo é normal, mas ser covarde já é demais. Ter medo é normal, mas ser covarde já é demais. Deus não te deu espírito de covardia para tu ter medo de quando Ele mandar tu ir, você não ir. Deus me manda te dizer essa noite, eu vim chamar os corajosos, que quando eu mando ir, Ele vai sem medo. Ele já proveu, Ele já fez, Ele já decretou. Se Ele colocou no coração, pastor, o desejo, é porque Ele já proveu. Ei, pastora, se Ele já colocou o desejo no coração, é porque Ele já proveu. Para de medo, para de covardia, para de ser covarde. Tenha a autoridade que o seu Deus te deu. Abraão sai e vai. Abraão foi. E se os irmãos lerem, quando chegar em casa, ler o livro de Gênesis, do capítulo 12 em diante, contando a história de Abraão, os irmãos vão entender que em toda a sua trajetória, Deus proveu para Abraão até no deserto. Deus proveu terra para Abraão. Deus proveu mantimento para Abraão. Em toda a trajetória de Abraão, Deus estava lá. E não é diferente com você. Em toda a tua trajetória, Deus já está com você. Deus já está com você. Você duvida disso, que Deus está com você? Para de medo. Abraão foi. Mas no seu coração e no coração de sua esposa tinha um desejo. Deus proveu de tudo. Deus proveu tudo para Abraão. Mas faltava algo. Tinha um desejo. O desejo era de... Qual era o desejo de Sara? Gerar. Deus também pode prover alguém gerar. Talvez não seja no sentido literal, mas também possa ser no sentido espiritual. E é aí que eu entro aqui, rapidamente, para te dizer que na palavra de Deus existiam 7 mulheres que não podiam gerar. Mas como eu disse, provisão não significa somente ao mantimento, ao alimento. Nessas 7 mulheres, Deus proveu aquilo que estava no coração delas. Porque o seu Deus não age como homem. O seu Deus não é homem. Salmos capítulo 20, rapidamente. Eu vou ler rápido aqui para os irmãos. A palavra de Deus vai dizer assim: uns confiam em carros, outros
em cavalos. Nós, porém, gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei e responde quando clamamos. Eles acreditam em carro. Há alguém que acredita na imagem de Maria e está tudo bem. Há aqueles que acreditam em deuses e está tudo bem. Mas nós acreditamos naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, imaginamos e vemos. O seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. O seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa. Joyce, isso aqui é muito impossível para mim, mas Deus manda te dizer, Ele faz infinitamente mais daquilo que você imagina. Joyce, mas eu tenho esse projeto, esse plano, e Deus me manda te dizer, filha, já pode executar o projeto, porque Ele faz infinitamente mais. Aquelas mulheres não podiam gerar. Joyce, mas quem eram elas? Vou concluir rapidamente para que o grupo de louvor venha se preparar. Mas eu quero que o grupo de louvor cante aquilo que Deus mandar. Joyce, mas nós preparamos um louvor. Mas eu quero que os irmãos sejam agora radical, espiritual. Vai cantar o que Deus mandar. Amém? Glória a Deus. Aquelas mulheres, Rebeca, Raquel, a esposa de Manoá, Sunamita, Ana, Isabel e Sara não podiam ter filhos. E cada uma lidou com isso de forma diferente. Eu vou deixar aqui uma curiosidade para que os irmãos possam ler a Bíblia em casa. Cada uma lidou com a sua dor diferente. Cada uma delas tinha um desejo no coração. Qual era o desejo? Gerar. Mas elas eram mistérios, pastor. Não podiam gerar. Rebeca não podia gerar. Mas quando Isaac viu que Rebeca não podia gerar, o que Isaac fez? Sabe? Quando Rebeca não podia gerar, o que o seu esposo, maridão, homem de Deus, varão de guerra, fez por Rebeca? Oh, glória a Deus! Ele orou por sua esposa, tá vendo, maridão? Quando tu vê que a tua esposa tá sentindo algo, uma dor, possa ser emocional, porque mulher é muito emocional, hormônio. Ore por ela. Quando ela estiver estéril em Cristo, estéril na igreja, ore por ela, para que Deus venha acessar a esterilidade e para que Ele venha prover sobre a tua casa e que ela venha poder gerar frutos para o reino de Deus. Raquel não podia gerar. O grupo de louvor pode se aproximar. Raquel não podia gerar. Sentiu inveja de sua irmã, a Bíblia fala disso. Não podia gerar. Sentiu inveja de sua irmã. E por muito tempo angustiada, a palavra de Deus diz assim, que Deus ouviu o seu clamor e ela gerou. Mesmo com as limitações dela, com os erros dela, com o sentimento carnal dela, Deus ouviu o seu clamor. Porque Deus é assim, irmão. A gente sente inveja do outro, a gente discute com o outro, a gente é ciumento, a gente é ruim, a gente é carnal, a gente é miserável. Mas quando clamamos, Ele ouve o nosso clamor. Sunamita não podia gerar há tempos, e já tinha ouvido de tudo. E quando o profeta fala para ela, tu vai gerar, ela diz, não me engana não, não me engana não. Mas ela gerou. No tempo oportuno, Deus proveu para Sunamita o filho. E mesmo na morte dele, ela confiou que Deus poderia prover a cura, o milagre para o filho dela.
A esposa de Manoá não podia ter filhos, mas Deus proveu na casa dela e mandou um juiz. Porque o seu Deus é assim, Ele não faz pela metade, Ele faz por completo. E quando a bênção chega, a bênção é grande. Ana não podia gerar, mas Deus proveu para Ana o profeta de Israel. Ana amargurada, e Deus prometeu para ela o profeta. Porque Deus faz assim infinitamente mais. Talvez Ana só queria um filho, só queria gerar um menininho, mas Deus proveu para ela um profeta que ungiu o rei de Israel. E teve um marco importante para aquele lugar. Isabel não podia gerar, já de idade, velha, idosa, não podia gerar. Mas veio o anjo e disse: vai gerar. Deus manda um anjo aqui para gente dizer: vai gerar. A esterilidade já acabou, Ele vai prover, vai gerar. A esterilidade espiritual acabou. Se não cantava, vai cantar. Se não pregava, vai pregar. Se não queria orar, vai orar. Se não queria ler a Bíblia, vai ler. Se não queria interceder, vai interceder. Vai gerar frutos para o reino. Sara não podia gerar. Tentou até fazer com as próprias mãos. Deixa eu me apressar aqui, né? Deus falou que ia me dar um filho, mas eu já estou muito velha. O filho não veio. Aí eu vou dar minha serva para o meu marido. Pode ir. Ó, Abraão, aqui, ó. H. Toma ele. Porque a gente é apressado. Deus fala que vai prover e a gente quer fazer com a própria mão. A gente quer tudo do nosso jeito. Deus fala assim: vou prover, tenho promessa, vou fazer, vou realizar, vou cumprir. Aí a gente: nossa, mas está demorando. Demorou um dia. E o crente já está assim: nossa, mas Deus falou ontem que ia fazer. Não, mas já chegou hoje e ainda não fez. Sara se apressou e pagou as consequências da sua pressa. Ei, filho, ei, filha, não tenha pressa em receber a provisão de Deus. Está entendendo, igreja? Não tenha pressa de receber a provisão de Deus. Sara se apressou e teve consequências. Mas mesmo assim, Deus tinha uma promessa para Sara e para Abraão. Ei, você pode ser a pessoa mais torta, mais pecadora. Aquela irmã ali é muito pecadora. Não, aquela irmã não. Fofoqueira demais. Não, aquela crente ali, Deus me livre. Você pode ser a pior pessoa do mundo, mas se Deus prometeu algo para você, se Deus disse que ia prover algo para você, Ele não é filho do homem. Ele não é filho do homem. Se Ele falou, se Ele disse que ia prover, se Ele prometeu, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Não. Isso aqui é espiritual. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. O seu Deus é fiel. O meu Deus é fiel para cumprir. Para cumprir. Para cumprir. Sara gerou, concebeu Isaac. Isaac cresceu. Mas aí agora Deus vai provar Abraão. Abraão, tome seu filho. Abraão era obediente. Não era que nem nós não, que quando Deus manda a gente falar com o irmão, a gente: não, Deus, eu não vou não. Deus disse: Abraão, tome seu filho. Abraão: peraí, deixa eu me levantar que eu vou pegar meu filho, vou preparar o sacrifício e vou até o monte, que Deus me mandou ir, eu vou. Abraão era obediente. O segredo para a provisão é ser obediente. Aprendemos aqui nessa noite que para ter provisão você precisa orar e precisa ser obediente. O segredo para a provisão é ser obediente.
àquilo que Deus falou para você. Deus disse: Abraão, tome teu filho. E Abraão foi, pegou o filho, preparou o sacrifício, subiu até o monte. O menino já conhecedor da palavra, o menino já era crente. Olhou: mas pai, nesse culto aqui tem cutelo, nesse culto aqui tem lenha. Mas papai, cadê o cordeiro? Porque filho de crente assim já entende como que funciona o culto. O culto tem que ter lenha. O culto tem que ter lenha. Pra que, Joyce? Pra pegar fogo. Crente tem que pegar fogo. Não gosto de crente frio, não. Crente tem que pegar fogo. O menino entendia do culto. Ele falou: pai, cadê? Abraão olha como um bom crente, um bom pai, ensinador da palavra. Ei pai, ei mãe, quando o teu filho pergunta: mãe, cadê aquele brinquedo? Mãe, cadê o dinheiro da faculdade, o dinheiro da escola, o dinheiro da roupa? Tu vai olhar, minha filha, tu vai olhar, mãe, tu vai olhar, pai, e vai dizer: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ei esposa, quando tu perguntar para o teu marido, cadê o dinheiro do financiamento? Cadê o dinheiro do aluguel da igreja? Cadê o dinheiro do aluguel da casa? Tu vai olhar e vai dizer assim: ei filha, Deus proverá para si o cordeiro. Tu tá entendendo que o teu Deus é Deus de provisão? Igreja, se coloca de pé e vamos adorar.